Meu nome é Raquel. Cresci em uma casa grande demais para uma menina que só queria ser vista. Tudo ali brilhava, os pisos de mármore, os lustres de cristal, as janelas enormes que deixavam o sol entrar como se a casa quisesse mostrar ao mundo o quanto era perfeita. Mas, dentro dela, o que existia era frieza, distância e um silêncio que me acompanhava como uma sombra. Desde pequena, aprendi a andar devagar, a falar baixo e a me mover sem chamar atenção, porque qualquer passo errado era um lembrete de que eu era apenas a filha de fora. De manhã, eu descia as escadas observando a mesa do café da manhã, sucos coloridos, frutas cortadas, pães quentes e um perfume leve de manteiga derretida. À cabeceira, meu pai lia o jornal, minha mãe organizava o dia e Sofia, minha irmã, ria alto, com aquele som que fazia parecer que o mundo girava ao redor dela. Eu me aproximava devagar, e antes mesmo de puxar a cadeira, minha mãe dizia, sem levantar os olhos, Raquel, sente-se mais à ponta, querida. Sua irmã precisa de espaço. Eu obedecia. Sempre obedecia. Sofia me olhava por cima da taça de suco, com aquele sorriso de quem sabia que mandava em tudo. Não se incomode, mamãe, dizia ela com voz doce, ela já está acostumada com os cantos, não é mesmo, Raquel? Eu apenas abaixava a cabeça e respondia, tudo bem. O silêncio que seguia era pior do que qualquer discussão. Eu me sentia invisível, como se minha presença servisse apenas para preencher um vazio que eles não sabiam nomear. Na escola, quando pediam para falar da família, eu hesitava. As outras crianças contavam histórias sobre pais carinhosos, risadas em jantares, abraços. Eu dizia apenas, moro com meus pais e minha irmã, e mudava de assunto. Nenhum professor desconfiava que, atrás do sobrenome elegante, havia uma menina que nunca fora chamada de minha filha com sinceridade. Quando eu tinha 9 anos, Sofia derramou suco sobre o meu desenho, um retrato da nossa família sorrindo. Ela riu e disse, isso nunca vai acontecer, sabia? Você pode desenhar 1000 vezes, mas um quadro não muda a realidade. Eu tentei esconder as lágrimas, mas minha mãe apareceu e, em vez de consolar, perguntou com frieza, por que você estava desenhando em cima da mesa, Raquel? Já dissemos para fazer isso no seu quarto. E eu apenas sussurrei, desculpe, mamãe. As palavras mais curtas eram sempre as mais dolorosas. Chamavam Sofia de princesa, orgulho, minha filha linda. A mim, cabiam os obrigada, faça isso, não fale assim. Eu aprendi a sorrir mesmo quando queria gritar. E descobri cedo que, naquela casa, o amor era um prêmio reservado para quem nasceu com o sangue certo. Os anos passaram, e eu cresci observando. Enquanto Sofia era a estrela, eu me tornava o espelho, refletindo os erros, absorvendo as dores, guardando tudo em silêncio. Meu pai raramente me dirigia a palavra. Quando o fazia, era para dar ordens, não interrompa, Raquel, comporte-se, agradeça à sua mãe. Eu agradecia por tudo, até pela ausência. Houve um dia em que perguntei à minha mãe, por que vocês me escolheram? Ela parou, me olhou por um segundo e respondeu, porque queríamos ajudar alguém, querida. Era o certo a fazer. O alguém ficou ecoando dentro de mim. Eu queria ser filha, não um projeto de caridade. Sofia, por outro lado, parecia ter nascido com um brilho próprio. Sempre rodeada de amigos, sempre elogiada, sempre o centro das atenções. Quando eu tirava boas notas, minha mãe dizia, é o mínimo que esperamos de você. Quando Sofia tirava, ela ganhava presentes. Eu comecei a entender que não importava o quanto eu me esforçasse, meu melhor nunca seria o bastante. À noite, eu me trancava no quarto e desenhava. Criava rostos que sorriam para mim, lares que pareciam quentes, mãos que seguravam as minhas. Ali, no papel, eu podia existir. Às vezes, cochilava com o lápis na mão, imaginando que um dia alguém me chamaria de filha sem hesitação. Quando completei 12 anos, ninguém lembrou. Nem bolo, nem parabéns. Apenas o jantar de sempre, com risadas distantes e um vazio pesado entre as taças. Depois que todos subiram, fiquei sozinha na mesa, olhando para a vela que ainda tremeluzia. Peguei um guardanapo e desenhei um bolo com 12 velas.
sussurrei baixinho, feliz aniversário, Raquel. E soprei o desenho, fingindo que o vento levava meus desejos para algum lugar que existisse amor. A partir daquele dia, algo dentro de mim mudou. Percebi que o silêncio não precisava ser castigo, poderia ser abrigo. Comecei a guardar minhas palavras, meus planos e meus sonhos, esperando o momento certo para usá-los. Enquanto eles me diminuíam, eu crescia por dentro, em segredo. Minha mãe costumava dizer: meninas discretas são mais fáceis de amar. Eu decorei essa frase, mas nunca acreditei nela. Porque o que eles chamavam de discrição era submissão. E o que chamavam de amor era controle. Foi então que entendi: eu não seria amada ali. Mas isso não significava que eu não merecia ser amada. A casa continuou grande, fria e bonita. Mas, dentro de mim, um pequeno fogo começou a acender. Um desejo de provar que eu era mais do que um erro corrigido, mais do que um gesto de bondade. Um dia, eu deixaria de ser a filha do silêncio. Um dia, o som da minha voz, calma, firme e livre, ecoaria mais alto do que qualquer riso falso. E quando esse dia chegasse, todos saberiam que o silêncio que me sufocou também me fortaleceu. Porque, no fundo, o que eles chamavam de fraqueza, eu chamava de preparação. Com o passar dos anos, aprendi que o verdadeiro peso de uma casa não está nas paredes, mas nas vozes que ecoam dentro dela. Na minha, cada palavra dita era uma faca embainhada em sorriso. Crescer naquele ambiente me ensinou que o silêncio não é apenas ausência de som, é uma forma de sobrevivência. E eu sobrevivia todos os dias, fingindo que o ar não pesava, que o olhar frio da minha mãe não cortava, e que o riso debochado de Sofia não me feria. Quando entrei na adolescência, o contraste entre nós se tornou impossível de ignorar. Sofia se tornava o espelho vivo de tudo que meus pais admiravam. Confiante, altiva, sempre vestida com as roupas mais caras e as palavras mais afiadas. Eu era a sombra discreta ao fundo, aquela que ajudava nos preparativos das festas, que arrumava a mesa e que aprendia a desaparecer quando os convidados chegavam. Raquel, querida, não precisa ficar aqui, vai estudar, minha mãe dizia em voz doce, mas o subtexto era claro: ninguém precisa te ver. Havia algo quase teatral na maneira como eles viviam. As aparências eram mais importantes que o afeto. Meu pai gostava de dizer: nossa família é um exemplo de harmonia, e eu, calada no canto, observava a harmonia deles existir apenas diante dos outros. Quando as portas se fechavam e o último visitante ia embora, o brilho desaparecia. Ficavam os silêncios longos e os olhares carregados de julgamento, o tipo de olhar que não grita, mas pesa. Lembro-me de um jantar específico. Estávamos sentados à mesa, e Sofia contava animada sobre uma premiação da escola. Meu pai ouvia com atenção, minha mãe sorria com orgulho. Quando tentei comentar que também havia recebido um elogio da professora, minha mãe apenas respondeu: é bom que esteja se esforçando, Raquel, mas precisa aprender a falar menos e agir mais. Sofia riu e completou: ela acha que elogio é troféu, mãe. Eu sorri de leve, fingindo que não me importava, mas por dentro, senti algo apertar. Foi naquele instante que compreendi: meu valor ali sempre seria medido pela sombra dos outros. Durante anos, tentei encontrar um espaço que fosse meu. O quarto que me deram era o mais afastado, pequeno, mas era o único lugar onde eu podia respirar. Ali, eu guardava meus desenhos, meus livros, meus segredos. Era o lugar onde eu podia ser eu, sem precisar pedir desculpas por existir. Às vezes, eu ouvia minha mãe conversando com as amigas no andar de baixo: Raquel é uma boa menina, só, diferente. Essa palavra, diferente, me acompanhou por toda a adolescência. Era a maneira educada que ela encontrava para dizer não pertence a nós. Na escola, minha vida era um contraste gritante. Meus colegas me viam como a garota misteriosa, sempre observando, sempre atenta. Muitos achavam que eu era tímida. Mal sabiam que o silêncio era um escudo. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque aprendi que minhas palavras não valiam dentro da minha própria casa. E quando não se é ouvido onde mais importa, a gente começa a duvidar se tem algo a dizer. Sofia, por outro lado, adorava ser o centro das atenções. Nas reuniões de família,
ela chegava vestida como se fosse um evento de gala. Tinha o dom de transformar tudo em palco, e eu, inevitavelmente, virava a figurante da história. Uma vez, durante o aniversário de casamento dos nossos pais, ela levantou a taça e disse: "Quero brindar aos meus pais por tudo o que sou hoje." Todos aplaudiram. Quando tentei me juntar ao brinde, ela olhou para mim e disse: "Ah, Raquel, você ainda tem tempo para aprender o que é ser parte da família." Todos riram. Eu também ri. Era o que sempre faziam, rir da minha tentativa de pertencer. Mas no fundo, algo começou a mudar. Aos poucos, comecei a perceber que cada ofensa era um espelho torto da insegurança deles. Sofia precisava me diminuir para se sentir grande. Minha mãe precisava me controlar para se sentir no comando. Meu pai precisava me ignorar para manter a paz que ele tanto fingia existir. Eu comecei a ver a casa como um palco, e nós, personagens de uma peça que nunca terminava. O tempo passou, e com ele, veio a consciência. Eu observava Sofia sair com amigos, viajar para lugares caros, ser elogiada por qualquer pequeno gesto. Eu, por outro lado, encontrava satisfação nas pequenas vitórias, nas boas notas, nos professores que me chamavam de talentosa, nos momentos em que eu ajudava alguém e via gratidão genuína em seus olhos. Era ali, fora da casa, que eu sentia um sopro de pertencimento. Um dia, minha mãe me chamou para conversar no escritório. Sentei-me diante dela, sentindo aquele perfume forte e a distância disfarçada em cada palavra. "Raquel, você precisa entender que sua vida será diferente da sua irmã", disse ela. "Sofia nasceu para liderar, para brilhar. Você, querida, nasceu para apoiar." Engoli seco e respondi apenas: "Entendo." Mas dentro de mim, uma chama se acendeu. Porque naquele instante, percebi que ela não estava me definindo, estava me desafiando. Naquela noite, voltei para o quarto e olhei meus desenhos antigos. Cada um deles era um reflexo daquilo que eu desejava, um lar onde amor não fosse dividido em porções, onde o nós incluísse o eu. Peguei um lápis e escrevi na borda de uma folha: "Um dia, terei uma mesa onde caiba quem me veja por inteiro." Foi ali que fiz minha primeira promessa silenciosa. Eu deixaria de procurar um lugar naquela casa. Criaria o meu próprio. Um lar onde o amor não fosse favor, e onde o silêncio não servisse para esconder dor, mas para guardar força. Porque, mesmo cercada por pessoas que me chamavam de filha, eu sabia, aquele lar nunca foi meu. Mas um dia, eu construiria o meu, e nele, ninguém precisaria pedir permissão para existir. Eu sempre soube que a vida me daria duas escolhas: aceitar o papel que haviam me imposto ou criar meu próprio caminho. E foi na juventude que essa decisão deixou de ser um pensamento distante e se transformou em necessidade. Quando entrei na universidade, com uma bolsa integral conquistada pelo meu esforço, senti que pela primeira vez uma porta se abriu sem que Sofia ou meus pais estivessem do outro lado para fechá-la. Aquilo não era presente, não era favor, era mérito. Era meu. Enquanto Sofia recebia dos meus pais cada centavo para seus estudos em direito, com viagens de intercâmbio e cursos particulares pagos sem questionamentos, eu trabalhava em silêncio para me sustentar. À noite, assumia turnos em uma pequena gráfica, limpando mesas, revisando impressões e, de vez em quando, ganhando a oportunidade de mostrar minhas próprias ideias de design. O dono, um senhor de voz rouca e mãos calejadas, me olhou certa vez e disse: "Você tem talento, menina. Não deixe ninguém apagar isso." Foram palavras simples, mas para mim, soaram como a primeira centelha de reconhecimento verdadeiro. Os dias eram longos. Pela manhã, aulas, já à tarde, trabalhos acadêmicos, já à noite, o emprego. Enquanto os colegas se divertiam em festas, eu dividia minha atenção entre pilhas de papéis e prazos curtos. Mas nunca reclamei. Havia em mim uma determinação silenciosa, alimentada por cada risada que Sofia soltava ao dizer que eu era apenas uma coitadinha tentando provar algo. Um dia, ela me encontrou exausta, estudando na sala de estar, e comentou em tom venenoso: "Você se esforça tanto para parecer alguém, Raquel. Mas no fim, quem vai lembrar de você?" Eu a encarei em silêncio, mas dentro de mim respondi: "Um dia, todos."
A cada semestre que passava, eu me aproximava mais do que queria ser. Descobri o poder das ideias, da criatividade que transformava linhas em mensagens, cores em sentimentos. Enquanto minha família continuava ignorando minhas conquistas, eu encontrava reconhecimento nos professores, que muitas vezes me chamavam após a aula para elogiar meus trabalhos. Você não é só boa, Raquel, disse uma professora certa vez, você é rara. Sua sensibilidade transforma o que toca. Saí daquela sala com os olhos marejados, porque nunca tinha ouvido algo tão genuíno sobre mim. Foi durante essa fase que conheci Laura, uma colega de curso que, diferente de Sofia e dos meus pais, não me olhava com superioridade. Laura ria das minhas piadas discretas, dividia livros comigo e, pela primeira vez, me chamava de irmã de uma forma que não soava como insulto. Ela dizia, você não tem ideia do quanto é forte. Se fosse comigo, eu já teria desistido. E eu respondia, talvez seja porque nunca tive a opção de desistir. A amizade dela se tornou um porto seguro, um lembrete de que eu podia, sim, ser escolhida por alguém, não por obrigação, mas por afeto. Com o pouco que eu ganhava, comprei meu primeiro notebook usado. Passei noites inteiras criando logotipos, cartazes, experimentando formas. Aos poucos, clientes pequenos começaram a me procurar, uma padaria, uma loja de roupas, um salão de beleza. Eu não cobrava muito, mas cada pagamento, por menor que fosse, era uma prova de que minha arte tinha valor. E, pela primeira vez, eu via meu nome em contratos, ainda que simples, mas carregados de significado. Enquanto isso, Sofia vivia em outro universo. Voltava de suas aulas de direito exibindo ternos caros, contando histórias sobre advogados renomados, e sempre encontrava tempo para zombar das minhas pequenas vitórias. Então, agora você desenha logos para mercadinhos? Que carreira brilhante, Raquel. Eu sorria, fingindo indiferença, mas no fundo, aquilo era gasolina. Quanto mais ela tentava apagar meu brilho, mais eu queria mostrar que o fogo não se extinguia. Foi em um desses dias de exaustão que, diante de uma tela em branco, percebi algo. Eu não queria apenas trabalhar para os outros. Eu queria construir algo meu, algo que carregasse minha identidade e que fosse prova viva de que o silêncio pode se transformar em força criadora. Comecei a sonhar com uma empresa própria, mesmo que fosse pequena, onde cada projeto fosse mais que trabalho, fosse libertação. Naquele período, a vida ainda era dura. Muitas vezes, chegava em casa tarde da noite, e o jantar já havia acabado. Restava um prato frio deixado no canto da mesa, sem bilhete, sem gesto de cuidado. Mas já não doía tanto quanto antes. Agora, eu tinha algo que ninguém podia tirar, a consciência de que estava trilhando o meu caminho. E foi assim, no meio das madrugadas insones, dos trabalhos acumulados e do silêncio ensurdecedor da minha casa, que senti as primeiras asas crescerem. Não eram grandes, não eram visíveis, mas estavam lá. Eram asas feitas de persistência, lágrimas contidas e coragem silenciosa. Eu sabia que ainda levaria tempo para voar. Mas naquele momento, uma certeza me preenchia: eu nunca mais voltaria a ser apenas a filha tolerada. Eu seria a mulher que eles teriam que olhar de frente, mesmo que fosse tarde demais para reconhecer o que sempre ignoraram. A vida tem um jeito curioso de nos mostrar quem realmente somos quando o brilho ao nosso redor se apaga. Eu aprendi isso observando Sofia, que sempre viveu cercada por aplausos, a filha perfeita, a advogada exemplar, a mulher que caminhava como se o chão lhe pertencesse. Enquanto eu seguia construindo minha trajetória em silêncio, ela erguia castelos de vaidade sobre fundamentos frágeis, o ego e a aprovação alheia. Naquela época, minha empresa começava a dar seus primeiros passos. Pequena, modesta, mas viva. Cada cliente novo era um lembrete de que eu estava conquistando o que antes parecia inalcançável. Eu trabalhava com foco, transformando ideias em imagens, sonhos em marcas. Havia algo profundamente libertador em ver o resultado do meu próprio esforço. Nenhuma herança, nenhum sobrenome, nenhum favor. Apenas eu, e o peso leve daquilo que é conquistado com as próprias mãos. Enquanto isso, as mensagens da minha mãe se tornaram mais escassas. Quando ligava, era apenas para falar de Sofia.
Sua irmã foi promovida, sua irmã está se tornando uma referência no escritório, sua irmã vai dar uma festa de celebração, você vai ajudar, não é? A última frase não era convite. Era ordem. Eu não queria ir. Mas algo dentro de mim dizia que era necessário, que ver aquele mundo de perto mais uma vez me lembraria o motivo pelo qual escolhi um caminho diferente. Na noite da festa, coloquei um vestido simples, mas elegante. O tipo de roupa que me fazia sentir confortável, não disfarçada. Chegando à mansão alugada para o evento, fui recebida pelo brilho das luzes, pelo som do riso alto e pelo perfume caro que pairava no ar. Tudo reluzia, mas nada parecia verdadeiro. Sofia estava radiante, vestida em um longo vermelho, cercada por amigos, colegas e fotógrafos contratados. Quando me viu, sorriu com falsidade e veio em minha direção. Raquel. Você veio. Que bom, disse ela, como se realmente significasse. Antes que eu respondesse, ela completou, você pode verificar se as flores do salão lateral chegaram? Acho que o decorador se atrasou. Eu engoli o orgulho e apenas disse, claro. Enquanto organizava os arranjos, ouvi alguns convidados comentando, é a irmã dela, não é? A adotada? Outro respondeu, ah, sim. Mas parece simpática. A palavra parece ecoou dentro de mim. Eu sorri educadamente, mas por dentro algo queimava. Mais tarde, durante o discurso, Sofia subiu ao palco. O microfone captou sua voz segura, e todos os olhares se voltaram para ela. Esta conquista não é só minha, é da minha família, começou ela. Agradeço aos meus pais, que sempre acreditaram em mim, e aos meus amigos, que me acompanharam nessa jornada. Uma pausa breve. E então, com um sorriso frio, e claro, a minha irmã, que sempre me inspirou a ser melhor. O salão riu em conjunto, como se tivesse ensaiado. Eu permaneci imóvel, segurando uma taça de champanhe, e percebi que a piada não era mais dolorosa, era previsível. Quando o evento terminou, ajudei discretamente os funcionários a recolher os copos e dobrar toalhas. Ninguém percebeu. Para eles, eu era apenas mais uma sombra naquele cenário dourado. Mas, ao sair do salão, senti o vento frio da noite tocar meu rosto e, com ele, um pensamento claro como o vidro das taças que Sofia tanto exibia. Eles precisavam de plateia, eu só precisava de propósito. Naquela madrugada, ao chegar em casa, sentei diante do computador e comecei a revisar um contrato de um novo cliente. Era uma empresa pequena, mas o dono acreditava na minha visão. Ele me disse, quero algo que represente recomeço. Aquilo me tocou, porque, de certa forma, era o que eu também queria. Cada design, cada projeto que eu criava carregava uma parte da minha história. Era minha forma de transformar dor em arte, silêncio em expressão. No dia seguinte, minha mãe ligou. Sua irmã perguntou se você se divertiu na festa, disse ela. Ela achou que você estava muito quieta, devia sorrir mais. Respirei fundo antes de responder, talvez eu sorria quando for algo genuíno. Houve silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que, pela primeira vez, não me incomodou. Comecei a perceber como a vaidade moldava cada gesto deles. Era uma máscara que usavam para esconder as rachaduras da alma. E quanto mais eles tentavam parecer perfeitos, mais se afastavam daquilo que é humano. Eu, por outro lado, começava a me enxergar de forma diferente. Não precisava de brilho emprestado, de aprovação alheia. Meu valor vinha do que eu fazia quando ninguém estava olhando. Nas semanas seguintes, os contratos aumentaram. Minha pequena empresa começou a ganhar forma, e a sensação de liberdade se tornava mais nítida a cada dia. Pela primeira vez, eu não dependia deles para nada, nem para amor, nem para sustento, nem para reconhecimento. Eu finalmente era dona da minha própria história. Às vezes, olhava para Sofia nas redes sociais, fotos em eventos, taças erguidas, sorrisos ensaiados. Tudo era bonito, mas vazio. E, sem querer, percebi algo que jamais havia admitido, eu não a invejava mais. Tinha pena. Porque, enquanto ela vivia para provar algo ao mundo,
eu vivia para encontrar paz. A partir daquele momento, decidi que nunca mais aceitaria um papel secundário na minha própria vida. Eu deixaria o palco para quem precisa de aplausos. Eu escolheria o bastidor, o lugar onde as coisas verdadeiras nascem. O espelho da vaidade reflete apenas a superfície. Mas eu já havia aprendido a enxergar além. Era uma manhã cinzenta quando o convite chegou. O envelope era grosso, caro, com letras douradas e o brasão da família gravado no centro, como se quisessem anunciar ao mundo que até os gestos banais deles vinham com um selo de superioridade. Quando abri, li em voz baixa: jantar em família. Restaurante Laveluto. Traje formal. Pontualidade essencial. Era assinado por minha mãe, mas eu sabia que por trás daquela formalidade, estava Sofia. Tudo sempre era sobre ela. Por alguns segundos, considerei ignorar. Eu já havia aprendido que a maioria dos convites vindos deles não eram gestos de afeto, mas armadilhas de aparência. Mas algo em mim hesitou. Talvez fosse curiosidade. Talvez uma pontinha de orgulho. Ou talvez fosse simplesmente o desejo de mostrar, pela primeira vez, que eu não precisava me esconder. Fechei o envelope e o deixei sobre a mesa, mas as palavras dele me seguiram o dia inteiro. À tarde, sentei diante do espelho e observei o reflexo que me encarava. Já não era mais a menina invisível de anos atrás. Meus olhos tinham outro brilho, um que vinha da independência, não da necessidade. Toquei o colar simples que carregava no pescoço e respirei fundo. Você deve a eles apenas sua ausência, pensei. Mas, por alguma razão, decidi ir. Não por eles, por mim. Queria olhar para todos e ver o quanto eu havia mudado, o quanto eles não me conheciam mais. No dia do jantar, escolhi um vestido elegante, mas discreto. O tecido marcava levemente a silhueta, e a cor, um tom profundo de azul, fazia contraste com meu cabelo claro, solto sobre os ombros. Não era ostentação. Era presença. Eu não queria chamar atenção, queria apenas existir, inteira. Quando cheguei ao restaurante, o ambiente exalava luxo. Lustres pendiam do teto como joias, e o som suave do piano preenchia o ar com uma melancolia refinada. O garçom me conduziu até a mesa reservada. Eles já estavam lá, minha mãe, impecável como sempre, de meu pai, sério e distraído, Sofia, sorridente, vestida como quem ia a uma premiação. Assim que me viram, as expressões mudaram levemente, um misto de surpresa e desconforto. Raquel, querida, disse minha mãe, levantando-se com um sorriso tenso. Que bom que veio. Achei que você, talvez tivesse outro compromisso. Claro que vim, respondi calmamente. É um jantar de família, não é? Sofia ergueu as sobrancelhas e soltou uma risadinha. Família, repetiu ela, saboreando a palavra como se testasse o gosto. É, podemos chamar assim. Fingi não ouvir. Pedi ao garçom uma taça de vinho e sentei-me. A conversa começou com banalidades, o novo caso que Sofia havia vencido, as conquistas do escritório, as viagens dos meus pais. Ninguém perguntou sobre mim. E, de certa forma, eu já esperava por isso. Era sempre assim, eu era a presença que servia para completar a moldura, nunca o quadro. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Eu não sentia mais aquele aperto no peito, aquela necessidade de aprovação. Enquanto eles falavam, eu os observava. Os gestos ensaiados, as frases repetidas, as risadas calculadas. Era como assistir a uma peça antiga, a mesma trama, os mesmos papéis. Só que, desta vez, eu estava no público, e não mais no elenco. Sofia falava sem parar, gesticulando como quem conduz um espetáculo. As pessoas realmente respeitam minha posição agora, disse ela, olhando para mim de relance. Não é qualquer um que chega onde cheguei. Sorri, sem ironia, e respondi, imagino que não. Ela estreitou os olhos, talvez frustrada por não me ver reagir. Minha calma era a pior afronta que eu poderia oferecer. Em determinado momento, meu pai comentou sobre negócios, mencionando valores e cifras, como se o amor se medisse em patrimônio.
É isso que sustenta uma família, disse ele. Estabilidade, sucesso e respeito, acrescentei. Ele me olhou, um tanto surpreso, mas não respondeu. Quando o garçom trouxe o cardápio, minha mãe o pegou primeiro e fez questão de pedir os pratos mais caros. Hoje é um jantar especial, disse, sorrindo para Sofia. Precisamos celebrar as conquistas da sua irmã. Assenti, silenciosa. Era curioso, quanto mais falavam, menos eu sentia que precisava provar algo. Ali, rodeada de luxo e superficialidade, percebi que o que me separava deles não era apenas o passado, era o presente que eu havia construído. Um presente onde eu não era sombra. Enquanto esperávamos os pratos, notei os olhares ao redor. Outros clientes observavam nossa mesa, os risos altos, as taças erguendo-se em brindes forçados, o teatro da família perfeita. E pela primeira vez, senti pena. Porque eu sabia o que havia por trás daquela fachada, a ausência de laços verdadeiros. No meio do jantar, minha mãe comentou, sabe, Raquel, devia aproveitar mais esses momentos em família. A vida passa rápido. Olhei para ela e respondi com serenidade, eu sei. É por isso que aprendi a escolher bem com quem divido o meu tempo. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não incômodo. Era um tipo novo de silêncio, o meu. E nele, percebi que, sem precisar erguer a voz, eu havia ocupado o espaço que sempre me negaram. A conversa voltou, hesitante, e o jantar seguiu. Eu não sabia que aquela noite seria o prelúdio do que estava por vir, que aquelas taças, que agora reluziam sob a luz amarela, testemunhariam o fim de uma era. Quando me levantei para ir embora, Sofia lançou um olhar curioso. Você parece diferente, disse, cruzando os braços. Talvez porque eu finalmente esteja sendo eu, respondi. Ela riu, mas havia um leve tremor em sua voz. Eu apenas sorri, deixei o guardanapo sobre a mesa e segui em direção à saída. Lá fora, o vento noturno tocou meu rosto, e senti uma estranha leveza. Como se o ar, pela primeira vez, tivesse deixado de me pesar. Naquela noite, compreendi algo essencial: o perdão não é esquecimento, é libertação. E eu já estava livre deles, mesmo que ainda não soubessem. O vento estava frio naquela noite, e o restaurante parecia mais iluminado do que nunca, como se o destino tivesse decidido acender cada lâmpada só para assistir ao que aconteceria. Entrei decidida, sentindo o salto dos meus sapatos ecoar sobre o chão de mármore. A cada passo, uma lembrança voltava. A menina que um dia fora deixada nos cantos, a jovem que engolia lágrimas em jantares de família, a mulher que agora andava de cabeça erguida. Eu não era mais convidada. Eu era o espelho onde todos viriam o próprio reflexo, distorcido, arrogante, vazio. Sentei-me à mesa. O garçom aproximou-se, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi a voz de Sofia, alta e cortante, vindo do outro lado. Raquel, vai encontrar outra mesa. Esta é para a família, não para meninas adotadas. As palavras caíram como um estilhaço de cristal no chão. As risadas vieram logo depois, risos falsos, forçados, tentando transformar a crueldade em brincadeira. Minha mãe abaixou o olhar, meu pai fingiu não ouvir. Eu, porém, não reagi. Não chorei, não pedi permissão, não fugi. Apenas olhei para ela, e percebi algo que nunca tinha notado antes: por trás da pose confiante, havia medo. O medo de que um dia eu não precisasse mais da aprovação dela, e esse dia havia chegado. O garçom, confuso, deixou a conta sobre a mesa. Quando vi o valor, $5.700, senti um riso discreto nascer nos meus lábios. Era curioso como tudo, naquela família, tinha preço, até a humilhação. Peguei minha bolsa calmamente, tirei o cartão Black da minha empresa e entreguei ao garçom. Pode colocar no crédito, por favor, disse em voz firme. Ele assentiu e se afastou. O silêncio à mesa foi imediato. Sofia piscou, incrédula. Você, vai pagar a conta toda? Perguntou, com um sorriso enviesado. Respondi, não. Apenas a minha parte. A frase pareceu simples, mas o peso dela atravessou o ar como um trovão.
Porque, pela primeira vez, eles entenderam o que significava independência. Quando o garçom voltou com a máquina, assinei o recibo e deixei a caneta sobre a mesa, olhando para cada um deles com serenidade. Espere, disse minha mãe, tentando recuperar o controle. Como assim sua parte? Nós ainda nem combinamos quem pagaria o quê. Sorri. Imagino que não tenham o hábito de dividir contas, não é? Sofia se inclinou, a voz tremendo entre o riso e o espanto. Então quer dizer que vai sair daqui, e nos deixar pagar o resto? Exatamente, respondi. Porque é assim que o mundo funciona fora da bolha de vocês. Cada um paga o que deve. Meu pai se remexeu na cadeira, desconfortável. Raquel, isso é ridículo. Você está interpretando mal as coisas. É só um jantar em família. Família, repeti. Família não humilha, pai. Família não escolhe quem pode se sentar à mesa. Vocês me convidaram para ser plateia, mas eu não vim para assistir. Eu vim para encerrar esse espetáculo. Eles ficaram imóveis. Pela primeira vez, não havia réplica. Não havia sarcasmo, nem risos. Apenas o peso da verdade pairando entre as taças de cristal. Levantei-me. O garçom segurou a porta para mim. Antes de sair, voltei-me e olhei para cada um, não com raiva, mas com a paz de quem finalmente se libertou. Obrigada pelo jantar, disse. E, pela lição. Quando atravessei a porta, senti o ar frio bater no rosto. Respirei fundo, e naquele instante, algo dentro de mim se soltou. Era o último fio que me prendia à necessidade de ser aceita. Do lado de fora, o mundo parecia mais amplo, mais real. Nos dias que se seguiram, não houve ligações. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma mensagem. E eu também não as esperei. Estava cansada de mendigar amor em terreno estéril. Preferi focar no que realmente me pertencia, minha vida. Minha empresa cresceu. Fechei um contrato internacional que mudou tudo, o reconhecimento, a segurança, o orgulho. Pela primeira vez, meu nome valia algo por mérito próprio. Quando saí na capa de uma revista de negócios locais, recebi dezenas de mensagens. Entre elas, uma de número desconhecido: estamos orgulhosos de você. Soube de imediato que era minha mãe. Não respondi. Sofia, soube mais tarde, enfrentou tempos difíceis. A firma onde trabalhava a dispensou após um escândalo envolvendo um cliente. Meu pai, já aposentado, viu parte dos investimentos desaparecerem com maus negócios. E minha mãe, sempre tão preocupada com aparências, começou a evitar sair de casa. A perfeição que sustentavam desabou como uma fachada antiga sob a chuva. Anos se passaram. Um dia, bateram à porta do meu escritório. Era ela, minha mãe. O rosto, antes rígido, agora trazia rugas que não vinham apenas do tempo, mas do arrependimento. Raquel, ela disse, hesitante, eu queria conversar. Ofereci uma cadeira, mas ela preferiu ficar de pé. A vida mudou muito, começou. Sofia está em outra cidade. Seu pai não está bem. E eu não sei mais o que restou. Olhei para ela com empatia, mas sem fraqueza. Restou o que sempre esteve aí, mãe. As escolhas que fizemos. Ela respirou fundo, lágrimas surgindo nos olhos. Fizemos coisas terríveis com você. Só queria que soubesse que me arrependo. Assenti, sentindo o coração leve. Eu sei. Mas arrependimento é só o começo. Perdão é um caminho, e vocês escolheram o oposto por muito tempo. Ela tentou sorrir, mas a dor pesava demais. Você é muito mais forte do que nós fomos. Não, mãe, respondi. Eu só aprendi a não construir minha vida sobre o orgulho dos outros. Quando ela se despediu, percebi que aquela conversa havia encerrado o último capítulo de uma história que começou com rejeição e terminou com liberdade. Hoje, quando passo por um restaurante elegante e vejo famílias rindo em torno de uma mesa, penso em tudo que vivi. Penso na menina que um dia quis ser aceita,
na jovem que aprendeu a lutar em silêncio, e na mulher que, diante da conta mais alta de todas, decidiu pagar apenas o que lhe cabia, a própria dignidade. A vida me ensinou que nem sempre podemos escolher a família que nos acolhe, mas podemos escolher a história que queremos contar. E a minha, enfim, deixou de ser sobre dor. Porque naquele jantar, ao assinar aquele recibo e me levantar sem pedir desculpas, eu não paguei apenas uma conta. Paguei um ciclo inteiro. E, ao sair pela porta, percebi, o preço da liberdade é alto, mas o sabor da paz é impagável. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!